Mas enfim, vamos falar de Cruzeiro. Foi maravilhoso essa vitória. KJ fazendo gols. E assim, acho que um detalhe que vocês pontuaram, já passaram por isso, mas ontem a gente viu um time do Leonardo Jardim em campo, né? Quando a gente fez a análise lá dos trabalhos anteriores, seja no Mônaco, seja lá no Golfo, né? No mundo árabe, quando ele trabalhou em diversos clubes, era uma característica normal dos times do Jardim, não necessariamente ter mais a posse de bola, mas sempre ter mais finalizações que os adversários, né? Era um time muito objetivo para chegar no gol. E foi engraçado que no primeiro tempo, especialmente, o Cruzeiro com 40% de posse de bola, um pouco mais que isso, que foi a média do jogo, o Cruzeiro controlou o jogo sem a posse, né? Até o Pedro falou, não parecia que o Bahia tinha mais posse de bola. Então, acho que esse é um ponto muito interessante que a gente deve destacar, a forma como o Cruzeiro se comportou. Vocês já falaram muito bem da questão aí dos reservas, né? Que o Gabigol ficou no banco, ficou, o Dudu ficou no banco, e o Matheus Henrique pode ficar no banco quando voltar? Pode, qualquer um pode ficar no banco. Mas a temporada é muito longa, né? A gente está começando a temporada, foi um grande jogo. Vocês acham assim que é o momento da gente, tipo, vamos ficar mais despacito, calma, não vamos empolgar demais, ou hoje está liberada a loucura, pelo menos até domingo? Eu acho que dá para ter calma. É jogo a jogo, acho que é uma construção. O Baú falou muito sobre isso, né? Questão da evolução. A gente viu 20 bons minutos contra o Internacional, até onde deixaram o Cruzeiro praticar futebol. A gente precisa de pontuar isso, assim como o Leonardo Jardim. Um jogo muito extremo para ruim contra o Mushuki Runa. Depois um Cruzeiro que demonstra uma evolução contra o São Paulo. E algo que o Cruzeiro apresentou como deficiência no jogo contra o São Paulo e já apresentou como melhora, né? Como, digamos assim, se tivesse um relatório, uma atividade, o Leonardo Jardim ia passar, olha, aqui são os pontos a melhorar para a próxima aula. A próxima aula seria o jogo contra o Bahia. Foi a questão de ter mais tranquilidade e mais qualidade para finalizar. Acho que o Cruzeiro ainda pode melhorar nesse quesito, mas já teve uma melhora comparando o São Paulo e o jogo contra o Bahia. Então é pouco a pouco, acho que é uma evolução, é uma construção de um trabalho. Acho que o Leonardo Jardim começa a achar uma formatação de equipe no sentido de ter 3 volantes, ter um meio-campo mais povoado, ter o Matheus Pereira ora como um cara que sai da direita para dentro, ora como um camisa 10 por trás ali de 2 atacantes. Então, acho que no caso aí passinho a passinho, né, despacito, bem devagarzinho, a gente vai nesse processo de evolução sem se empolgar demais. Eu acho que tem que ter muita calma, mas muita calma mesmo, em relação às questões técnicas e táticas. Eu acho que aí a gente tem que ir muito devagar. Agora, em relação à questão de atitude, de vontade, né? Eu acho que a gente tem que exigir, por quê? Porque, logicamente, para isso bastam duas coisas. Basta você ter uma preparação física que é a que se espera de um time profissional, né, do nível do Cruzeiro, e você ter vontade, como a própria palavra fala, né? Você querer jogar. Né? Então, isso não inclui, por exemplo, né? Não vou citar nomes aqui, um lateral que entra tentar dar dribles para trás, né, em direção ao seu próprio gol. Né? Então, acho que questão de atitude é inegociável. Já até falei isso, estou sendo repetitivo, porque, assim, para mim é a principal lição do jogo de ontem. Eu até vi uma galera comentando aqui sobre o Matheus Pereira, que eu falei que o Gabigol não tinha característica de pressionar. Aí uma pessoa comentou que, mas o Matheus Pereira também não tinha. Eu não concordo tanto, porque o time que antes do Cruzeiro era o Matheus Pereira toma a bola aí e se vira. Então não tinha muito essa coisa de uma marcação, e a gente está vendo que ele se adaptou muito rápido, né? Então talvez era uma característica que ele tinha sim, e não era utilizada, né? Só um parêntese que o Jardim falou na coletiva, né? O Matheus Pereira sabe o jeito que eu gosto de jogar, inclusive trabalhou comigo, né? Então, assim, é só esse detalhe. Ó. Talvez precisava reativar esse ponto no Matheus, né? Porque falando... saber... Pode ir. Pode concluir, Emerson. Não, é porque saber trabalhar na pressão, nessa dinâmica, e uma coisa que eu lembro que a gente falou bastante, né? O Cruzeiro pareceu em vários momentos um time meio desconectado, né? Tinha ali os volantes, tinha os pontas, aí tinha uma dupla de ataque, mas parecia que faltava conversar um pouco mais entre os setores. E o que a gente viu do Cruzeiro ontem foi um time funcionando realmente como um organismo, assim, né? Criamos jogada pela direita, pela esquerda, na faixa central.
Então, assim, o Cruzeiro, o Matheus Pereira é essa figura, né? Ele é o cara para dar uma cola entre os setores do Cruzeiro ali, talvez aproveitando o apelido Chicletinho. Eu ia comentar que ano passado, assim, se você pegar as partidas do Matheus, ele, por diversos momentos, ajudou demais, se desarmou demais. Ele sempre, aqui no Cruzeiro, teve essa característica de circular muito, pega o mapa de calor dele, partida por partida, independente do treinador, você vai observar isso, né? Então, eu acho que é uma coisa que depende muito do atleta também, né? Querer se adaptar a fazer aquilo que o treinador solicita. Então, mais um grande jogo dele, acho que o Cruzeiro fica muito melhor com ele em campo, e gosto dessa coisa dele, às vezes jogando numa linha um pouco mais à frente, né, assim, acho que o Lucas Silva e ele ali tem funcionado muito bem, não significa que vai ser sempre assim, sempre os dois, mas acho que tem um bom caminho por aí. Você perguntou sobre se dá para ficar feliz, se dá para empolgar, se é cautela. Eu acho que é um pouco dos dois, Emerson. Eu acho que o torcedor tem um direito inalienável de ficar feliz com o time dele. Eu tenho vivido no divã de 2019 para cá com o Cruzeiro, né? Acho que cada um de nós lida com tudo que aconteceu de formas muito específicas e eu gosto demais de estar feliz vendo o meu time bem, né, e de poder me conectar com quem está em campo, assim, entendendo que quem está em campo está respeitando a camisa, a instituição, né, deixando tudo de si ali em prol do Cruzeiro, né, então menos sobre fulano ou ciclano e mais sobre o Cruzeiro. Então ontem eu fiquei super feliz, vitória em dose dupla, hoje acordei super feliz e vou continuar feliz. Agora, isso não significa que o ano acabou, que está tudo perfeito, que o Cruzeiro é o único time que joga bola no Brasil. O caminho ainda é muito longo, né? É jogo a jogo. Quem espera jogo fácil contra o Bragantino de professor Fernando Seabra está redondamente enganado. Vai ser muito difícil jogar lá. Todos os jogos do Campeonato Brasileiro vão ser muito difíceis para o Cruzeiro, que ainda está se encontrando, né? Parece ter encontrado um caminho, mas agora é trilhar esse caminho. Então, eu não tenho expectativa nenhuma de que nada vai ser fácil para a gente esse ano, mas acho que se a gente também não puder ficar feliz perante uma atuação como essa, né, perde um pouco do sentido do futebol. Então, fiquemos alegres e, ao mesmo tempo, tenhamos humildade para reconhecer, né, o momento específico do campeonato e da equipe. Vamos jogo a jogo e, se Deus quiser, que sejamos mais felizes do que tristes esse ano. Acho que o futebol, no fim das contas, é isso aí. Vou fazer uma pergunta para vocês aí. Eu já catei umas 3 vezes aqui no chat, estou observando o chat aqui. Então, a galera perguntando se esse esquema ele é entre aspas, uma cópia do esquema do Seabra. Eu acho que a impressão que passa, na verdade, é pelo Lucas Silva. Eu acho que a gente tem um Cruzeiro no primeiro turno muito bom, até a chegada dos reforços com o Lucas Silva titular, aí ele sai do time, o time joga bem alguns jogos, depois cai, e no final do ano o Lucas Silva volta para o time e o time volta a jogar melhor, né? Consegue jogar melhor do que antes, principalmente se o Matheus Henrique lesionado na costela, né? Em 2023 ele foi muito importante também. O que vocês acham? Vocês acham que é parecido? Tem alguma coisa a ver? Então você está querendo dizer que o chat está dizendo que o professor Fernando Seabra inspirou Leonardo Jardim, é isso? É isso que o chat está dizendo? O nosso chat é diferente demais, né? Eu vou deixar seus comentários, eu só queria perguntar, assim, para ver se eu estou entendendo direito, né? Grande professor Fernando Seabra. Eu acho que lembra um pouco. Pode ir, Emerson. Não, espero que Fernando Seabra fique muito infeliz após no domingo à noite. É tudo que eu espero no momento. Mas, não sei vocês, eu vejo muito mais desse jeito que o Cruzeiro jogou no esquema, tá, gente? Não na postura do time do Mano, 2018-19, com um meia pela direita que participava mais da construção, que no caso foi o Christian, e pelo lado esquerdo um cara mais atacante, que naquela época ali variou bastante, né? Mas teve Alisson, teve momento lá de Arrascaeta jogando por ali, de Rafinha, enfim, eu acho que tem mais a ver com esse, ou com o time Marcelo Oliveira, 2013-14, né, que tinha também 2 meias, o Ribeiro ali,
de muito mais qualidade que o Christian e tudo mais, mas ali como o principal articulador do Cruzeiro, e do outro lado a gente tinha um cara mais atacante. Apesar do Christian ser volante, né, a posição que ele mais jogou, o Christian não jogou de volante, ele jogou de meia direita. Então eu acho que a gente teve ali um 4-2-3-1 mesmo, eu não acho que foi parecido com o time do Seabra, que jogava num 4-4-2 com o losango, né? Eram 3 volantes ali, a gente pode dizer, Lucas Silva, às vezes Barreal, enfim, e o Lucas Romero mais preso, e o Pereira, e uma dupla de ataque. Eu não vi o Cruzeiro jogando dessa forma, mas e aí, passo para vocês. Eu também acho que é muito mais um 4-2-3-1. Inclusive, eu fui até dar uma olhada no posicionamento médio, né? Aquele mapa de posicionamento médio no SofaScore, e a gente vê o Wanderson jogando muito mais por dentro, né? Até porque ele estava atuando ali, a galera gosta muito de usar aquele termo, né? O ponta de pé trocado, já que não é o lado do pé dele, né? Ele é um cara destro, estava jogando não é o pelo lado. Pelo lado esquerdo, e aí ele puxa muito mais o jogo por dentro. Então eu vejo o Cruzeiro muito mais nesse 4-2-3-1 também. Em alguns momentos o Cruzeiro chega a se defender no 4-4-2 losango, né? Contra o Mirassol, o Cruzeiro apresentou isso, parece um 4-3-3, mas quando você observa numa câmera mais aberta, então acho que tem algumas características de que o Cruzeiro conseguiu empregar na época ali, no melhor momento no comando do Fernando Seabra. Mas eu acho que o principal ponto, e aí a Rafa até falou sobre isso, né, na questão Matheus Pereira e Lucas Silva, me remete à entrevista do Leonardo Jardim pós-amistoso contra o Red Bull Bragantino, né, que ele fala assim, queria ter mais a posse da bola e ter errado menos. Então, quando você tem 2 jogadores com as características de Matheus Pereira e do próprio Lucas Silva, você retém mais a posse da bola, você cuida melhor da posse da bola, porque são jogadores que gostam mais do jogo associativo, do jogo de toque, de aproximação, não são jogadores que apostam tanto na verticalidade. Então, acho que isso é um ponto muito positivo para o Cruzeiro. E aí, só para dar meu pitaco também sobre essa questão que o Baú levantou do papel defensivo do Matheus Pereira, o Matheus poderia ter performado melhor em alguns jogos no ano passado, mas eu acho que entrega nunca faltou ao Matheus. Inclusive, a gente... Vale lembrar o jogo da final da Copa Sul-Americana, onde o Cruzeiro teve 3 desarmes e os 3 foram do Matheus. Então ele é um jogador que se dedica sem a bola. E a gente precisa de entender também que nem todo jogador defensivamente vai ser o cara do duelo, do desarme, de roubar uma bola. Ele às vezes vai ser o cara de fechar um espaço, de tapar uma linha de passe, de às vezes induzir a construção do adversário para um outro lado. Então a gente, claro, sempre fica muito focado no jogador que desarma, no jogador que rouba a bola, mas tem também essa importância do cara que fecha uma linha de passe e que muda a direção, talvez, da construção do adversário. Então, o Matheus Pereira tem essas características e ele é acostumado à ideia de jogo do Leonardo Jardim, como o próprio treinador fez questão de ressaltar. A gente brinca, né, que fala sobre o Seabra e tal, porque é quase que uma piada interna nossa aqui, mas o que o Caramujo falou, acho que é interessante mesmo. A formação me lembra muito, na verdade, a formação do Marcelo, né, Marcelo Oliveira, e a dedicação dos jogadores, né, me lembrou em algum momento ali, principalmente o Cruzeiro das Copas, né, time muito dedicado ali na recomposição e tudo mais. Eu acho que é uma identidade diferente de tudo, assim, né? Porque é uma formação diferente, uma postura diferente, né? E assim, tem tudo para dar certo se os jogadores tiverem. Se os outros jogadores estiverem com essa mentalidade junto com o treinador. Só para encerrar esse assunto do Seabra, né? Eu acho que, por exemplo, faltou tamanho para ele para ter a mesma chance que o Jardim está tendo de poder colocar quem ele acha que tem que colocar no banco, né? E aí é uma questão de bagagem, de carreira mesmo. E vamos torcer para o Seabra ficar bem triste aí no próximo domingo, que a gente está brigando. Se o Caramujo, né, puder abrir a tabela aí do Central da Toca, para a gente admirar aí ela por completo, né? Tanto a parte de cima e a parte de baixo, que eu acho que temos coisas para falar aí.